E aí pessoal, tudo bom? Bom dia. Hoje, dia 2 de junho de 2023, estou aqui, nessa manhã nublada, fazendo mais um vídeo para conversar um pouquinho aqui com vocês sobre uma postagem de um vídeo que eu vi no Facebook, falando, que, que o ser humano foi enganado, que o ser humano, na realidade, ele é bom, que as pessoas só querem viver as suas vidas, constituir as suas famílias e ter os seus filhinhos e viver pacificamente uma vida de alegria, felicidade, harmonia. Que piada, né? Isso é exatamente a visão que eu tenho do gado. O que é gado? É esse comportamento coletivo, é esse comportamento de repetição, é esse comportamento de pobreza, de falta de recursos, de dívidas, de aglomeração. Quanto mais, o ser humano tenta melhorar de vida, quanto mais o ser humano trabalha, parece que mais ele quer aglomerar pessoas, famílias, amigos, todo tipo de relacionamento que envolve sempre muitos gastos. Essa que é a realidade, Então, eu discordei desse vídeo. O vídeo parece ter algum tipo de pretensão meio que religiosa, falando em cabala, a cabala, que é essa crença, esse lado místico do judaísmo, que são escritos paralelos, escritos ditos secretos dentro do judaísmo, e o vídeo parece ter essa tendência. Então o que acontece, O vídeo tenta dizer isso, que o ser humano, na verdade, ele foi enganado por uma elite e que existiram pessoas muito boas. Aí ele fala em alguns políticos, como Kennedy, botam até o Trump na parada, dizendo que foram homens, no caso o Trump ainda está vivo, mas Kennedy foi assassinado. E claro que ele fez alguns discursos antes, dizendo que existia muita corrupção na política e que ele não ia deixar isso acontecer, como se ele fosse um homem muito honesto, Não existe político honesto, não existe ser humano que é envolvido com política que possa se dizer honesto, E no fundo tudo é política quando se trata do ser humano, Todos estamos sempre em alguma posição política em relação aos nossos amigos, aos nossos familiares, nos nossos empregos, sempre querendo os nossos próprios benefícios e os benefícios dos nossos grupos. É disso que se trata a política. Como eu costumo dizer, a política não é feita para todos, a política é feita para grupos, Por isso que existem as bancadas no Congresso, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Então, ser humano é corrupto em si. E essa historinha de dizer, que o ser humano comum, ele é bom, ele é honesto, ele só quer ter a vidinha dele, a família dele, isso é o maior dos erros, Porque esse ser humano passivo, esse ser humano que alega que só quer viver em paz, Ele não consegue construir sua própria paz. Por quê? Porque ele é ignorante. Então o que adianta, um indivíduo querer ter paz, querer ter sossego, querer ter tranquilidade, se ele mesmo não angareia, não busca, não acumula recursos de intelectualidade, recursos de uma posição firme e forte diante da vida? Por que esse indivíduo comum, que é honestinho, que segue as leis, que não tem o nome sujo, por que esse cara ele é bom? Ele não é bom, pô, ele é na realidade burro, Porque ele vota mal, sabe? Porque ele confia na política, confia em pessoas, elege pessoas como santas, perfeitas, Como no caso dos cristãos, os religiosos, que sempre estão elegendo Jesus, o homem de Deus, o político cristão, como grandes grandes pilares da honestidade. Até parece, cara? Até parece que qualquer um, até mesmo Jesus, tinha os seus interesses, Qual era o interesse de Jesus, se é que existiu, Mas
nessa crença, né, de Messias, era ganhar toda a humanidade. Então não era nem um pouco humilde, né? Ele não estava interessado nos bens terrenos, porque os bens terrenos para ele era muito pouco. Ele queria o planeta Terra inteiro, né? Ele queria as almas humanas, ele queria o poder de julgar, de condenar. É isso que ele queria, né? Então, porra, tem humildade nenhuma no cristianismo, né? O cara simplesmente vai ser o dono do universo, sei lá. E isso é humildade, isso? E as pessoas gostam dos poderosos. As pessoas só estão nesse sistema capitalista cruel, escravocrata. Sabe por quê? Porque as pessoas têm os seus interesses. E as pessoas gostam do sacrifício. As pessoas têm no sacrifício a essência. As pessoas praticamente, o ser humano praticamente se define. É falado no filme Matrix, né? Que é um filme que a gente sempre costuma comentar aqui, porque é um filme que abriu muitas mentes, né? Um filme ímpar, o primeiro filme do Matrix. É um filme que fala isso, né? Que o ser humano, né, ele gosta da escravidão. No filme, né, as máquinas, né, a inteligência artificial que criou a Matrix, é dito que ela fez um mundo perfeito. Né? Um mundo onde não havia sofrimento, um mundo onde as pessoas viviam felizes, não havia dor, não havia morte, não havia doença. E aí as pessoas não aceitaram o programa. Né? As pessoas acordavam aos milhares, né? E eles perdiam colheitas inteiras de humanos, né? Porque os humanos na Matrix ficavam em casulos para as máquinas poderem tirar a energia do corpo humano, né? As pessoas ficavam em casulos dormindo e sonhando que estavam vivas na Matrix. Só que quando as máquinas deram o mundo perfeito, o ser humano não aceitou, né? E aí eles recriaram o mundo à moda antiga, né? Como antes da guerra nuclear né, que foi consolidada ali pelas máquinas para poder escravizar o ser humano. Então, a Matrix foi recriada, remodelada nos modelos antigos, com sofrimento, com dor, com morte, com crime, com doença, com trabalho escravo. E aí as pessoas aceitaram muito bem, né? Isso é uma realidade. Se você tirar do ser humano o sacrifício, né, se você tirar do ser humano a idolatria pelos poderosos, o sistema não funciona, o sistema cai. Então, né, é pão e circo para o povo, né? É isso que o povo gosta. Não se iluda achando que pessoas que não tivessem desafios na vida, pessoas que não vivessem no sistema escravo, iam conseguir tocar a vida e sobreviver. Essa sociedade simplesmente não funciona dessa forma, né? Até mesmo em países muito ricos, em países também com alto nível até mesmo de ateísmo, né? Como é uma Dinamarca, uma Estônia, uma Suécia. São países que praticamente lá não existe crime, né? Tudo funciona, tem pouca corrupção na política. E aí qual o maior problema desses países? O alcoolismo. Né? Que o cara que não tem uma vida boa, sem sacrifício, tudo funciona, o cérebro não aceita, né? Então lá é um problema sério a questão do alcoolismo. Porque é difícil ficar sóbrio quando você está feliz, né? Quando está tudo bem. A maior prova disso é que o ser humano que se diz feliz, né? Quase sempre ele vai buscar algum tipo de entorpecente, né? O cara que não é religioso, o final de semana dele é cachaça, né? Cerveja, churrasco, pão e circo, né? Vai se entorpecer, né? Dançar, pular, esquecer do sacrifício diário, né? Então é por isso que existe final de semana, né? É por isso que existe essa desproporcionalidade, né? O cara trabalha 5, 6 dias para ter uma folga, às vezes um final de semana com 2 diazinhos de folga. Ela trabalha 5, os que conseguem ficar final de semana em casa, né, já podem se considerar felizados, né? Então o cara trabalha 5 e descansa 2. Qual a proporção disso? Não existe proporcionalidade, né? E pior, tem uns que trabalham 6 dias, né? E descansam quando descansam, né? Às vezes o cara na própria folga, ele trabalha para alguém ou trabalha em outro emprego para poder sustentar a família que ele mesmo criou, que ele mesmo consolidou, que ele mesmo engendrou. Então, culpa do indivíduo, né? Onde está a culpa? É no próprio indivíduo. O indivíduo vai sempre buscar o sacrifício, porque o sacrifício é a essência da condição humana. E o ser humano é corrupto em si, por isso que existem leis. Entende? O ser humano costuma dizer, não existe cidadão de bem
Existe cidadão sob controle. Se você tirar as leis, a sociedade civil cai. Né? Não existe como sustentar uma sociedade sem leis. Por quê? Porque a maioria não presta. Se você tirar as leis agora, as pessoas vão invadir a casa das outras, vão estuprar, vão matar, vão saquear as lojas. Só não fazem isso por causa das leis, né? Então você vê que qualquer tipo de crise, né? Qualquer tipo de crise simples que tiver na sociedade, né? Tipo, um grupo deixa de receber salário, sei lá. O que acontece? Violência, né? Começa a tacar fogo, começam a fechar a rua, começam a quebrar tudo, é assim, né? E quando também qualquer tipo de situação catastrófica, né, acontece, é comum os saques, né? Um caminhão vira numa estrada, né? Com um monte de cerveja ali, vamos dizer, né? Claro, né, que a polícia vai ter que ir para lá, porque o nego vai querer saquear, cada um vai querer pegar seu engradadozinho de cerveja. Então, o que acontece? O ser humano é corrupto em si, não se iludam, né? Esses falsos messias, né, esses caras que levantam bandeira de honestidade, de decência, todo mundo que está enfiado em política tem seus interesses. Ninguém é puro e santo, isso não existe ser humano. Nós somos predadores. Entende? Aí vem esse pessoal fazendo esses videozinhos aí, falando que existem homens, né, de bem, homens que lutam pela sociedade. Porra nenhuma. Todos os homens que lutaram pela sociedade até hoje tinham seus interesses de governar, seus interesses de estar à frente de grupos. Então, queria falar um pouco aqui sobre isso, que nós não podemos ser inocentes. Esse ser humano comum, esse ser humano escravo, que a gente chama aqui de gado, né, que tem esse comportamento coletivo, que só quer saber de ter família, ter filho, jogar futebol final de semana, churrasquinho, né? Hoje eu estava vendo, sempre tem na sexta-feira, né, um quadro chamado Sextou, naquele programa Bom Dia Rio, né, aqui do Rio de Janeiro. Acredito que tem a todos os estados, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, Bom Dia Rio, ele tem esse programa Sextou, né? É um quadro, Sextou. Esse programa passa de manhã cedo, ele já vai mostrando como é que tá, né, o trânsito na cidade, e dá várias informações do que está acontecendo na cidade. E na sexta tem esse quadro Sextou, que é para mostrar o que você tem para fazer. Para se divertir no final de semana, né? Porra, cara, aí é só bobagem, né? É samba, é pagode, é churrasco, é futebol, é parada de social, pra você ficar lá sambando, ficar lá dançando, é show, é pão e circo pro povo, né? A verdade é essa, né? Aí segunda-feira continua tudo de novo, né? A mesma repetição, o mesmo sacrifício. Então o ser humano comum, ele é ruim em essência, ele é corrupto em essência, porque ele não quer mudar o sistema. Ele tá feliz com o sacrifício próprio e dos outros. A corrupção está no próprio ser humano. E o ser humano gosta de hierarquia. Porque quando o outro manda em você, você tira a responsabilidade, né? As pessoas não querem responsabilidade, as pessoas não querem ter liderança, as pessoas não querem assumir nada, as pessoas gostam de hierarquia, gostam de ser mandados, gostam de sacrifício mesmo. Isso é que define o ser humano: sacrifício, trabalho, escravo. Ninguém quer assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida, ter uma vida diferente, diferenciada, mais livre, né? Isso aqui é o máximo que você pode conseguir nesse mundo aqui, né? E fica essas bobagens aí, ai, que ser a maioria honesta. Que maioria honesta? O próprio cristianismo tolera crime, o próprio cristianismo diz para perdoar 70 vezes 7. Então o indivíduo comum que diz que é bom, ele tem empatia por bandido, né? Não é à toa colocou um bandido na cruz, né? Jesus foi crucificado entre dois bandidos, então eu não estou falando nada demais, né? Estou falando o que a Bíblia diz, né? Foi morto como bandido. Então, porra, uma sociedade que elege como Deus um bandido, né? Condenado à pena capital, pena de morte, né? Porque causava transtorno na época, escoteava pessoas, né? Atacava a religião da época. Então, né? Que eu posso dizer mais de uma sociedade dessa, né? Que perdoa bandidos, que tolera os próprios bandidos. Tanto é que é a própria sociedade que coloca os bandidos no poder, né? Pura empatia. Então, ser humano não dá para confiar. Então, gente, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Eu vou pedir aqui que se inscreva no canal. Abraço.